Oi pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo sobre mercado e bilheteria aqui no canal. Hoje para analisar a estreia de Kraven o Caçador, que consegue ser pior do que a de Madame Teia. Existem alguns motivos para isso que nós vamos discutir a partir de agora, levando em conta, né, que a estreia ela acaba sendo pior do que era imaginado nos Estados Unidos. 11 milhões de dólares é a projeção, o número ele vai ser na casa de 10 milhões de dólares de estreia, o que é muito, muito ruim mesmo. Nós estamos vivendo num cenário que, se a gente for comparar a estreia de Morbius, que era catastrófica para o período, com a de Kraven, Morbius estreia com 39 milhões nos Estados Unidos, Kraven com 11 milhões de dólares. Aí tem a rodagem de 6 dias de Madame Teia, que está na casa de 15 milhões, mas ainda assim, eu abri um gráfico aqui para a gente comparar. Se você pega essa linha azul, nota assim, caramba, esse filme da linha azul deve ter sido um sucesso extraordinário. E foi um fracasso enorme. Morbius acabou ligando vários alertas na Sony. Madame Teia no dia 3, 12 milhões e meio de dólares. Kraven no dia 3 com 11 milhões de dólares nos Estados Unidos. É um resultado realmente que chama muito a atenção de maneira negativa, até levando em conta esse universo que a Sony vem criando e tentando, de maneiras diferentes, consolidar. Então, quando a gente pega essa repercussão de 11 milhões de dólares, não vai bater 100 milhões, os números do sábado foram piores do que se imaginava, e eu fico realmente pensando no que a Sony tinha imaginado de colocar Kraven em dezembro, sabendo que você tem em novembro ainda a repercussão de Gladiador 2, Wicked e Moana 2. E dezembro acaba se tornando um mês bem relevante por conta de Sonic nos Estados Unidos, Mufasa. Então assim, ó, a queda da semana 2 de Kraven vai ser histórica, vai ser para entrar e quem sabe quebrar recordes. É um filme que, se ele chegar na casa de 60 para 70 milhões, dá para falar que é um verdadeiro milagre de repercussão num competitivo mês de dezembro. Impressionante como a Sony consegue errar com esse universo. Aí eu tenho que lembrar de uma menção que eu fiz numa transmissão ao vivo sobre o diretor, o J.C. Chandor, que vinha com bons filmes, inclusive, pedindo aos fãs uma chance. Ele inclusive citou que ele entendia que os fãs estavam decepcionados com o andamento, a questão da conexão com o Homem-Aranha nesse universo, mas ele queria muito que as pessoas fossem assistir ao filme, que tivessem sua própria opinião, não levando em conta os longas anteriores. E claro que ele está olhando muito para Madame Teia e Morbius, porque até fala, alguns filmes conseguiram sucesso, alguns filmes, leia-se Venom, né? A trilogia Venom, outros nem tanto. Então esse apelo, ele acaba, né, para quem foi assistir, recebendo uma nota C do CinemaScore, que é uma nota pior do que a de Madame Teia, que teve um C+, pelo menos. Né? E olha que se você pega fracassos desse universo Sony, o de Morbius é para realmente ligar um alerta, o de Madame Teia mostrava que tinha muita coisa errada, e o de Kraven realmente é algo histórico, porque o longa ele tem um financiamento aprovado no período de 90 milhões de dólares. O custo final, entre Variety e Deadline, fica na casa de 110 a 130 milhões de dólares. Existe um desencontro de informações ainda, mas é fato que a greve do ano passado prejudicou muito e foi um filme que passou por refilmagens. O J.C. Chandor, inclusive, ele cita isso, e ele vai fazer uma menção nesse sentido, né, que é um filme que eles tiveram que passar por refilmagens para melhorar ainda mais. Então você imagine Kraven sem as últimas refilmagens agora que a Sony acabou aprovando, o que seria do longa. Se eu tivesse que pegar e entrar na área do porquê que esse filme consegue um resultado tão ruim, eu tenho que trazer para consideração 3 coisas. Primeira coisa, equipe criativa do filme. A equipe criativa desse filme, ela não tem absolutamente nenhuma familiaridade com Kraven. Então você vai ter aqui praticamente uma desconstrução do Kraven supervilão para se tornar algum tipo de anti-herói e você criar uma lista de vilões no filme. Isso coloca na conta do Sr. Avi Arad.
O que o Avi Arad está fazendo recentemente com filmes tipo Craven é realmente para ficar, né, muito ligado com o que ele está produzindo a seguir. Então eu falo, Zelda não me rende qualquer expectativa porque o Avi Arad está envolvido. Eu fico com medo, inclusive, do que pode sair de um filme Zelda por conta dele atualmente, dessa fase que ele está de querer criar fórmulas para qualquer que seja o filme, adaptação de quadrinhos ou games. Então eu coloco isso como um destaque. A equipe criativa do filme são 3 roteiristas que são da Sony, né, o primeiro ponto. Segundo ponto, a completa perda de credibilidade do universo da Sony do Homem-Aranha que não tem o Homem-Aranha. Então, não é um universo que você vai ficar com expectativa, na real. Se for rolar um filme do El Muerto, as pessoas elas vão trabalhar quase que automaticamente no meme, e se for bom, vai ser uma surpresa histórica. Né? Não dá pra falar assim, eu tenho expectativa pro filme do El Muerto. Ninguém vai falar isso. E Craven, eu tava vendo os comentários, né? Apesar de ter uma visibilidade recente, inclusive nos games, de ter um histórico nos quadrinhos, a desconstrução feita no filme ela acaba chamando a atenção também. Então são pessoas que elas tentam, quem sabe, capitalizar em cima de um nome. E o de Craven não era um nome que por conta própria levaria multidões ao cinema. Esse é o segundo ponto que eu colocaria. O terceiro, classificação indicativa. O J.C. Chandler fala que é um filme mais violento, que eles tiveram mais liberdades, e esse resultado é meio que vai criar um contraste do que vinha sendo dito de filmes como Deadpool e Wolverine, que podem ser mais violentos. Aí vem o caso de Craven, e eu tenho certeza que a Sony vai usar isso aqui para falar assim, tá vendo? Não dá para fazer filmes mais violentos de heróis, porque aí vai, quem sabe, dar um resultado ruim como o de Craven. Nessa semana, um artigo do The Wrap acabou causando uma grande repercussão de que esse universo não teria mais nenhuma outra adição, né? Existem grandes problemas no que diz respeito às conexões que não são realizadas, às promessas feitas em Venom. Venom banca uma trilogia com uma grande promessa nunca executada. Nem vou falar das vergonhas de Morbius, Madame Teia e Craven, da vergonha que existe de vincular qualquer tipo de lógica em torno do Homem-Aranha. Só que aí, se você pensa que acabou, gente, segundo a Variety, em matéria desse dia 13 de dezembro, não acabou não. A Sony, ela estuda outros filmes e tem 2 perspectivas desse artigo que eu quero compartilhar com vocês e deixem nos comentários. Primeira, de fazer uma revisão na história de Homem-Aranha e criar filmes que eles consideram que são filmes sobre personagens, tirando o Homem-Aranha, né, personagens que realmente renderiam uma grande visibilidade. É como eu digo, ninguém iria, eu acho, pedir um filme de Morbius, Madame Teia, o próprio Craven, na maneira como foi utilizado aqui, que é muito mal aproveitado. Então esse é um ponto. Agora, se você faz uma análise de outros personagens que podem tentar emular o sucesso de Venom, pelo menos comercial, isso parece confortar a Sony do tipo, dá para continuar tentando criar projetos, quem sabe de uma outra maneira. E a segunda coisa que esse artigo coloca, por que não um outro Homem-Aranha para esse universo? O que eu acho bem difícil, repito, pela questão da credibilidade. Para você tentar fazer isso e colocar um outro Homem-Aranha em pauta, quem sabe só para esse universo da Sony, você precisaria pelo menos ter uma lógica de conexão e realmente filmes bons. Vai perder Homem-Aranha conectando a Madame Teia, a Morbius, a Craven? Não dá. Até com Venom, eu acho que a própria Sony viu que seria demasiadamente forçado e ela tem vergonha de fazer essas ligações e precisa fazer reconexões na história. Então, assim, a Sony, ela precisa capitalizar em torno do nome Homem-Aranha. Ela tentou criar essa série de filmes, e esses 3 que estão na tela como principal destaque, pensando que o público iria comprar tudo que estivesse minimamente conectado ao Homem-Aranha, e isso não aconteceu. Morbius, Madame Teia e Craven. Que trilogia! Craven vai deixar um prejuízo ainda maior do que o de Madame Teia, que já era algo histórico. Então, como eu mencionei, passando de 60 milhões de dólares
vai deixar um prejuízo enorme, mas é para comemorar muito, porque é um filme que ele vai ter uma queda gigantesca na semana 2, uma má repercussão, uma nota no CinemaScore, nota muito ruim também no PostTrack, que é um outro agregador nos Estados Unidos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!